Meus caros irmãos e irmãs que me acompanham na comunhão e na unidade deste canal, a minha saudação fraterna de paz e alegria no Senhor, pela intercessão de sua gloriosa Mãe, a Virgem da Medalha Milagrosa, celebrada ontem. Desejo que vocês estejam em paz no início de mais uma semana e na primeira semana do Advento. O Advento, que é esse período tão gracioso, eu particularmente, é um período que eu gosto muito, né? É um período que eu admiro muito, que eu prezo muito e procuro viver a sua proposta de nos esvaziarmos para nos enchermos de Jesus, não é? Para fazermos como que uma atualização da sua graça durante todo o ano que se encerra e começa um novo período litúrgico, né? Um novo ano litúrgico na igreja. De maneira que essas 4 semanas que nos preparam para o Natal do Senhor, podemos ter na conta de uma grande avaliação interior, de um grande retiro interior, que nos vai preparar para chegarmos até o mistério da encarnação. A Sagrada Liturgia nos proporciona isso, voltarmos ao tempo e vivermos esta dimensão tão importante, litúrgica e oracional, da chegada do Verbo encarnado, da maternidade santíssima de Maria, não é? Do patrocínio tão fecundo e eficaz de São José. Essa dinâmica da Sagrada Família ao nos ensinar, a nos propor Jesus, o Verbo encarnado. Que cada um de nós possamos vivenciar estas realidades. Eu aqui, durante esses dias vindouros, irei falar da mística que orienta o Advento para nós cristãos católicos. Caríssimos irmãos e irmãs, durante muitos anos eu trabalhei viajando para as cidades do interior, do norte, do sul do estado, né? Eu estive nas regiões de praia, serra, não é? Eu estive realmente em dioceses e durante muitos anos fui professor da SPAC, Escola de Pastoral Catequética. E isso me possibilitou ficar muito com catequistas e agentes de pastorais, religiosos, religiosas, seminaristas, vocacionados, ministros da Eucaristia, leigos de um modo geral. Viajei muito para fazer e ministrar cursos bíblicos, de dinâmicas da catequese, de mariologia. Viajei muito pregando para formadores da palavra, formadores que naquela época se chamavam articuladores pastorais. E nesses anos todos, que equivale a uma jornada de aproximadamente 20 anos, uma coisa sempre me preocupou: a boa formação dos catequistas, a boa formação dos agentes pastorais. Naquele tempo não se falava em ministros da palavra ainda, muito embora já houvesse a necessidade deles. E quando eu estava a serviço da igreja e da SPAC, visitando estas comunidades, essas igrejas particulares, estas realidades pastorais, eu pedi aos catequistas para que nós consumíssemos o tempo que nos era proposto dentro do curso da semana catequética, da formação de fim de semana, que fosse no estudo da doutrina da igreja. E eu falava para os catequistas, muitos deles na época jovens, hoje já sacerdotes, religiosas, na importância de bem saber a doutrina católica e bem firmar os passos, porque nós éramos multiplicadores daquela notícia de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Eu chamava a atenção dos catequistas, homens e mulheres, jovens e adultos, que nós éramos representantes do magistério da igreja, porquanto catequistas, e que o nosso conteúdo devia estar em sintonia com as necessidades, com a sede do povo, digamos assim. E eu fui muito feliz nesta dinâmica, porque os catequistas, por onde passei, as cidades passei, as dioceses que passei, corresponderam muito bem a essa, digamos assim, exortação para o cuidado com o conhecimento da doutrina. O conhecimento da doutrina cristã católica, para justamente sermos semeadores do Evangelho
como catequistas. Penso eu que assim como guardamos a lembrança de nossos professores, sobretudo aqueles que foram fiéis ao magistério, devemos guardar lembranças muito boas de nossos catequistas, de batismo, de primeira Eucaristia, de crisma. Eu falo batismo porque hoje, não é? Muitos adultos se preparam para receber o santo batismo. Então, devemos guardar a lembrança de catequistas, homens e mulheres muito bem instruídos, seguros no conhecimento da doutrina, não é? Verdadeiros anunciadores do Evangelho, não só teólogos renomados, não só conhecedores eruditos de um ponto ou outro da doutrina, mas que a doutrina, provocando suas vidas, levasse ao testemunho do ensino. Hoje, mais do que nunca, se faz necessária a formação litúrgico, bíblico, catequética, pastoral, exegética, eclesial, para que alguém que trabalha com a catequese seja alguém de conteúdo firmado e elencado na sua própria atividade pastoral. Digo isso porque o número crescente de seitas de toda a ordem religiosa, não só que puxa para o cristianismo, sem ser cristianismo, nós sabemos, é onde falta a formação. Quando você passa na frente de uma Assembleia de Deus, que é uma igreja considerada séria, né? Ali, 80%, isto é um dado de uma pesquisa, são ex-católicos. Vejam bem, 80% dos que estão ali dentro e se batizaram, né? Rebatizaram, aliás, eram católicos. 5% eram de outras religiões, mais 5% eram ateus, sem nenhum credo religioso. Dizem que aceitaram Jesus, né? Começam uma vida nova. Os outros, 10%, já nasceram em famílias protestantes, em famílias evangélicas. De maneira que qualquer uma dessas comunidades evangélicas, elas não existiriam se não fosse o alto número de ex-católicos, que abandonaram a sua fé, muitos, aí eu digo, 90% por ignorância, outros 5% por decepção com a igreja e outros por pura teimosia com o catolicismo. Eu conheço um rapaz que é pastor evangélico e depois de nós conversarmos teologicamente sobre a doutrina e não ter mais como ele negar a veracidade das doutrinas da igreja em comparação com os textos bíblicos, ele dizia: mas eu não aceito, mas eu não quero, mas eu não admito. Então ele me provava que o seu anticatolicismo era emocional, existencial e até mesmo pedagógico, porque ele tinha criado toda uma defesa contra a Igreja Católica, que não tinha que tirar-se daquela cabeça. Quando nós olhamos para os outros grupos religiosos que não são cristãos, como espíritas, né, umbandistas, candomblé, budismo, magia negra, satanismo, nós vemos que ali faltou também o conhecimento. Aí você pode me dizer: não, irmão, mas hoje quem eu conheço que não é mais católico era um excelente teólogo, era um excelente sacerdote, era uma freira sem igual. Pois bem, essas pessoas leram livros, essas pessoas fizeram cursos, eu concordo, chegaram até a graduações, mas essas pessoas, além de não acreditarem no que tinham estudado, não transformaram aquilo em vivência. Porque se eu creio no sacramento da Eucaristia e isso vira vivência, ninguém apaga isso dentro de mim, da minha mente, do meu falar, do meu agir. Se eu creio em tudo que estudei sobre a pessoa de Maria e isso vira uma vivência dentro de mim, ninguém apaga a figura, a importância, o significado de Maria na história da salvação. Se eu estudei para entender a responsabilidade do pontificado de um Papa e a sucessão apostólica até o dia de hoje, e isso virou vivência de respeito, obediência, cooperação e participação, ninguém me abala quanto à seriedade histórica de que a igreja continua no tempo e no espaço a missão de Jesus, a missão apostólica. Então a formação ela é básica, e ela é básica para catequistas e instrutores e professores que levam o anúncio do evangelho da igreja. Não se pode ser, digamos, catequista com um mínimo do básico da doutrina cristã católica. Não. O catequista é alguém que tem uma boa formação, deve ter pelo menos uma estrutura, digamos, uma grade teológica
catequética, pastoral, exegética, que lhe dê a condição de falar sem temor para jovens e para adultos, para crianças, e formá-los ao longo do tempo na doutrina cristã católica. Então, quando eu fui missionário nas cidades do interior, nas várias dioceses, o que me animava no trajeto para essas cidades era o pensamento de que eu iria cooperar com o trabalho fecundo de padres e bispos religiosos que já estiveram ali. Que eu ia ser mais uma peça, digamos assim, condutora, indutora do saber cristão. Então, mesmo às vezes enfermo, cansado, exausto de uma cidade para outra, de uma diocese para outra, eu me sentia fortalecido por imaginar que eu iria falar para catequistas, para anunciadores como eu, pregadores como eu, articuladores pastorais como eu. E até hoje, boas amizades me acompanham ao ponto de termos semanalmente contatos pelo WhatsApp, pelas plataformas sociais, as redes sociais, porque ficou o gosto do vinho bom do Evangelho. Então, nada substitui uma boa formação eclesial. Nada substitui um conhecimento, digamos assim, que dê uma base de sustentação ao edifício da nossa fé. Hoje eu trago essa responsabilidade para as nossas mentes. Eu preciso ser cristão católico consciente. Eu preciso entender da pedagogia da minha fé e como ela acontece, como ela se manifesta, como ela produz resultados. Penso que ser cristão católico sem frutos é algo muito doloroso, inaceitável e sem sentido. Penso que ser cristão católico sem a validade desse batismo acontecendo em nós é algo angustiante. Eu não sinto a minha religião. Eu não sinto os frutos que ela produz em mim. Eu não sinto o alcance de sua história, daquele, digamos assim, traquejo dos apóstolos, daquela ação difusora da fé dos apóstolos que chega até mim por meio do magistério da igreja. É muito bom nós nos especializarmos nas ciências atuais, como psicologia, filosofia, neurolinguística, mas nada disso substitui o ensino e o estudo da teologia cristã católica. Que nós possamos crescer no conhecimento de Cristo, que nós possamos agigantar dentro de nós esse conhecimento e termos a responsabilidade de renovarmos os nossos estoques de fé, porque o mundo que nós vivemos, a atual situação, impregnada de ateísmo, materialismo, questiona os dados da fé. E nós precisamos tê-los impressos dentro de nós. E mais do que impressos, e mais do que conhecidos e estudados, em prática, em atitude de prática. Que o conhecimento doutrinal nos fortaleça e nos leve a darmos testemunho da seriedade e santidade da Igreja Católica Apostólica Romana, que somos nós. A igreja questionada, perseguida, a igreja acuada em vários países e em vários governos, nunca cedeu a tais perseguições, a tais impropérios, a tais, digamos assim, mutilações. Ela sempre ficou firme. Quando precisou agonizar em regimes totalitários e comunistas e regimes ateístas, ela proclamou sempre: Jesus Cristo vive, é o Senhor, ontem, hoje e para sempre. Através dos mártires, através dos evangelizadores, dos catequistas de então, dos religiosos sacerdotes, porque a igreja está viva em cada um de nós. Vamos conhecer 2 livros que não podem faltar na sua casa: Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja Católica. O abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica mariana, Cristo Dominus.